Olá! Eu começo hoje o Gente Daqui com o entrevistado, convidado especial, José Antônio Flachverli. Seja bem-vindo ao programa Gente Daqui. Obrigado, Pamela, pelo teu convite. É um grande prazer falar contigo. Que bom. Pete, conta pra nós. Te chamar de Pete porque é o É teu, melhor, é teu, melhor. teu nome popular. Se eu falar toda hora José Antônio, talvez não conecte. Pete, conta pra nós assim, tu é natural de Pirapó. O que tu lembra dessa época, dessas memórias lá em Pirapó? Exatamente, Pamela. 61 anos atrás, né? Eu nasci em Pirapó. Morei lá toda a minha infância, né? Todo o meu período escolar ali do primeiro à quinta série, né? O que eu me lembro é daquela época que Pirapó era uma vila, né? Era uma comunidade pequena, né? Bastante unida, ah, do interior. A vida de uma criança do interior é os afazeres de ir para a escola, né? E depois uma liberdade muito grande que a gente tinha, né? De entrar com a natureza. Lá Pirapó é banhado pelo Rio Ijuí, pelo Rio Jimirim, então a criançada lá desfrutava muito disso aí, né? E os E os teus esportes, pais, o que que faziam futebol. nessa época, assim? Meu pai, né? Meu pai, Edgar Verli, minha mãe, nele, Maria Verli, eram comerciantes em Pirapó, né? Pessoas muito atuantes na comunidade, né? Eu acho que essa veia comunitária que eu tenho, na verdade, eu herdei da minha família, dos meus pais, né? Meu pai era envolvido com a comunidade, minha mãe extremamente participativa, né? Em tudo na E tu comunidade. acompanhava eles nesses Como momentos? criança, né? Como criança, lógico, né? Acompanhava sempre meus pais, né? Mas esse período eu me recordo, né? Com muita... Minhas lembranças são muito boas, né? Da minha infância, né? Por isso que eu tenho, todas as vezes que vou a Pirapó, gostaria de ir mais, né? Mas a gente sempre tem os compromissos aqui nos finais de semana. Eu tenho familiares, meus irmãos ainda moram em Pirapó, muitos amigos ainda, né? Gostaria de ir mais, mas todas as vezes que vou lá, todas aquelas lembranças voltam, né? Me recordo de todos os lugares que nós pescávamos, todos os lugares que praticava futebol. Então, embora hoje Pirapó já seja uma cidade, né? Mudou algumas coisas, mas as lembranças que eu tenho da minha infância lá são muito boas e muito vivas, né? Eu sempre digo que um dia eu vou voltar para Pirapó para morar em Pirapó. Olha. Mas, claro, a minha família tem o jazigo lá, meus pais estão sepultados lá e eu tenho essa... O dia que eu me for, tomara que dure muitos anos ainda, né? Eu tenho certeza que isso vai durar muitos anos. Eu devo voltar para Pirapó para morar para sempre lá. Isso aí. E até que idade tu viveu lá, Pete? Eu terminei minha quinta série, né, em Pirapó. Depois já vim morar aqui em São Luís com meus irmãos, né? Eu tinha minha irmã que estudava no E científico os teus já. pais ficaram lá? Ficaram em Pirapó, sim, né? Viemos eu, a minha irmã Dirce e meu irmão Roberto. Viemos estudar. O Roberto já entrou para o quartel naquela época. Então, eu estudei 2 anos aqui em São Luís Gonzaga, na escola estadual, ali com o professor Osmar Pope, Professor né? Osmar Então, eu Pope. conheci o professor Osmar Olha. Pope e toda a sua rigidez lá com a escola. Ótimas lembranças também que eu tenho do colégio aqui, né? Então, E essa é a onde minha que tu primeira morava aqui em São passagem. Luís nesse Eu momento? morava a primeira casa que nós moramos é uma casa que não existe mais, ali na Venâncio Aires, ali na frente do posto de gasolina. Ali tinha uma casa, uma meia-água antiga, sabe? Ali nós moramos o primeiro ano que nós Ali perto ficamos da aqui. Cícero, tu diz? É uma quadra para cima da Cícero, né? E depois moramos aqui na rua Rui Ramos, ali bem pertinho da Venâncio Aires também, numa casa, né? Então, essa casa tá lá ainda, E tá ali tu já ótima. tinha, por exemplo, questão de vizinhança, já que tinha feito alguns amigos aqui, Tu ou como sabe é? que esse meu período aqui em São Luís, a gente ia muitos finais de semana para Pirapó, entende? Eu vim estudar em São Luís, mas não perdi, né? Aquelas raízes de ter que voltar sempre para casa, os finais de semana, porque a gente era muito novo, entende? Eu tinha Sim, 13 anos na época, uma sim. criança, né?
Então, você sair de casa, então, você tinha aquela saudade dos amigos lá de Pirapó, daquela vivência que a gente tinha, aquela liberdade toda. O a fazer aqui, mas no final de semana... A minha missão aqui era basicamente estudar, né? Então, e a minha raiz ainda estava lá em Pirapó. Meus times de futebol, meus companheiros, enfim, a gurizada lá de Pirapó. Então, todo final de semana eu voltava para Pirapó e segunda-feira retornava para o colégio. E aí tu ficou um período, aí tu já foi para a faculdade logo depois? Não. Como que ficou? Aí fiz a 6ª e a 7ª série aqui em São Luís. Isso foi em 75, 76. Em 1977 eu fui estudar em Juí. Estudar em Juí. Naquela época o CAP era um colégio muito bom, né? Eles tinham a modalidade de internato também. Então, nós tínhamos lá em 120 internos lá, né? Então, eu fiz a 8ª série... E deixa eu te perguntar, eu até vou te atrapalhar. Mas essa percepção da importância de estudar, de ir se aprimorando, era tua ou era dos teus pais? Como que era isso na família? Não, eu sabia, isso estava em mim mesmo, né? Eu sabia que mais dia, menos dia, na verdade, a gente ia ter que... ia se virar sozinho, né? Então, sim, então tu ia ia buscando. Ter uma formação, claro que minha mãe, meu pai gostavam muito que a gente estudava. Então, isso era uma coisa natural. Então, eu fiquei a 7ª série a 8ª série e o primeiro científico estudando lá em Juí, no colégio, no CAP. Também gostava muito de estudar lá, né? Um colégio, embora uma disciplina muito rígida, né? No internato, você conviver com mais meninos e meninas também, o internato era misto, você tinha que ter disciplina, né? Mas o colégio também tinha um foco muito grande na área esportiva e eu me identificava muito com isso, né? Então, eu já jogava vários esportes, então gostei muito de morar em Juí e também de estudar no colégio CAP. Eu acho que aquilo contribuiu muito para a minha formação, sabe? De ter uma disciplina, um pouquinho disciplinado para tudo, sabe? Então, esses 2 anos foram ótimos lá em Juí. E depois, já pensando numa carreira, no vestibular, eu fui estudar em Santa Maria, estudei o 2º científico e o 3º científico lá no Colégio Santa Maria, né? Porque o pessoal imaginava, bom... Morando em Santa Maria, você vai de repente ter mais facilidade para passar no vestibular. Tu lá já tinha assim uma noção do que tu queria? Eu sempre fui muito ligado a essa questão das exatas, né? Eu sabia que alguma coisa nessa área ia me puxar, né? Ou uma parte, de repente, de administração de empresas ou das engenharias, entende? Então, isso essa ideia eu fui construindo aos poucos, né? Mas no 3º científico eu não tinha dúvida nenhuma de que a engenharia civil ia ser a minha vocação, né? E aí fiz vestibular naquele ano mesmo, não consegui passar em Santa Maria, passei na Universidade de Pelotas, né? E aí fiquei os próximos 5 anos morando, né? Em Pelotas. Então, tu fez um tour, tu saiu daqui, foi para Juiz, Santa Maria e Pelotas. Exatamente. Então, fiquei 5 anos morando em Pelotas. Pelotas é uma cidade um pouquinho diferente, né? Do que eu tinha vivido tudo, né? Aqui, Pirapó, São Luís Gonzaga, Ijuí. Pelotas, uma cultura diferente, um povo um pouco diferente, entende? Uma cultura diferente. As pessoas são um pouquinho mais fechadas, né? Aqui, por exemplo, nós temos as amizades, o pessoal vai nas casas, o pessoal convida para almoçar em casa, para jantar em casa. O pelotense já é meio restrito, né? Mas também, né? Uma faculdade muito boa. Tenho ótimas lembranças, né? Dos meus colegas até hoje, né? Tempos atrás fizemos um encontro de 30 anos, né? Do pessoal da engenharia, né? Então, embora a nossa turma era de 30, tivemos menos da metade do pessoal participando, mas muito feliz a gente reviver, né? Sim. Coisas que aconteceram lá 35 anos atrás e ver que aquele pessoal que ficou, todo mundo está de uma certa forma ou outra encaminhado na vida, outros morando no exterior, outros ocupando cargos importantes, né? Outros cargos públicos como eu, né? Então, ótimas lembranças foram desse encontro. Então,
também, né, essa minha passagem pela faculdade, eu trago, assim, ótimas lembranças, né? E aí tu vinha, com certeza vinha menos a São Luís nesse período, sim, né? sim. Tu via muito mais lá nessa Realmente, região. aquele período da faculdade em Pelotas realmente era uma logística bem diferente, né? É longe, né? Longe. Então, praticamente você ia no início do semestre e voltava quando terminava o semestre, né? Não tinha, assim, um feriado longo que você pudesse fazer Sim. isso. Então, basicamente, 2 vezes por ano você vinha, né? Estudar, né? Como você estava com a missão aquela, né? Eu sempre tive isso, né? A minha grade curricular da faculdade foi cumprida à risca, sabe? Então, eu tenho você tem que ter essa missão, né? Você está ali para estudar. Teus pais estão te propiciando isso aí, né? Muitas pessoas não têm isso, né? Então, o que eu procurava realmente é me empenhar nos estudos, lógico, e tive um bom aproveitamento na faculdade. Pete, e aí tu quando tu te formas, tu decide já voltar a São Luís? Como que foi essa... Não, tu sabe que aí tem uma história que existe um componente do destino mesmo, sabe? Porque quando eu me formei, eu passei por um processo seletivo na Universidade Federal de Santa Catarina e obtive êxito, sabe? Então, a partir do momento que eu entrei numa pós-graduação da universidade lá, a carreira praticamente ficou consolidada, né? Eu ia ter uma pós-graduação, ia ter um mestrado, ia ter um doutorado lá dentro da universidade e aquilo encaminhava já para um mercado ou dentro da própria universidade ou um mercado empresarial em Santa Catarina, que é muito próspero lá, né? O pessoal tem um foco muito interessante na universidade lá, né? Tanto no setor de pesquisa como na formação acadêmica também. Então, a minha carreira, eu estava consolidado, era aquilo que eu ia seguir em frente, né? Ou Tudo ia certo, ser um professor universitário, ou ia trabalhar numa empresa lá como empregado, né? Mas existe um componente do destino que eu gostaria de explicar, porque fiquei um ano, né, na pós-graduação, aí vir passar o final do ano em casa e eu cheguei na véspera do Natal em casa. E na véspera do Natal, a minha mãe foi internada aqui no hospital com um problema cardíaco muito grave, um problema cardíaco muito grave, que ficou um bom tempo internada aqui. E lógico que aquilo lá era 1986, final de 86, né? O hospital aqui, embora tivesse uns médicos nessa área muito bons, não tinha ainda os recursos, né, para fazer aquele tratamento. Bom, aí eu fui com a minha mãe a Porto Alegre, eu e minha irmã, buscar um tratamento, isso em janeiro, né? Tinha um amigo meu que tinha um apartamento, um amigo meu, Maurinho Brum, aqui de São Luís, tinha um apartamento lá em Porto Alegre, me emprestou para nós ficarmos lá. Então, praticamente ficamos todo esse período lá em Porto Alegre, tratando da minha mãe. Daí ela foi internada, fez cirurgia, fez ponte safena, tudo aquilo que hoje é muito rápido, sabe? Sim. Mas naquela época, puxa, aquilo lá era no Instituto de Cardiologia, aquela época ficamos praticamente o mês inteiro lá. Sim. Então, eu perdi muito do primeiro bimestre lá do meu trabalho. Aí, como eu tinha uma relação muito próxima com o nosso coordenador do curso, ele me disse, não, faz o seguinte, tu fica aí e na abertura do segundo bimestre tu volta, né? Porque tu não vai conseguir recuperar esse tempo. E era isso que eu fiz. Mas daí eu estava aqui em São Luís, né? E tinha um amigo meu, o Carlinhos Prado, que hoje mora lá em Barreiras, na Bahia. Ele era engenheiro, ele e a esposa dele eram engenheiro da prefeitura de Roque Gonzales. E ele era do nosso bloco de carnaval, aqui dos blocos Os Rejeitados, né? Que foi uma lenda aqui em São Luís Gonzaga. E ele disse, mas olha, Pete, por que eu vou embora e o prefeito quer um engenheiro lá que precisa começar a obra da prefeitura, estamos com o projeto pronto, enfim. E eu digo, mas eu tenho que voltar, eu fiz um compromisso de voltar lá para a faculdade e tal. Não, mas eu te levo lá, o prefeito quer que tu trabalhe lá.
E aí eu fui, sabe? Eu fui. Aí o prefeito lá, o Arthur Isler, na época, me recebeu muito bem, conhecia a minha família e tal. Disse, não, tu vai ficar aqui, nós precisamos construir esse prédio aqui da prefeitura e já vamos começar logo e tu já é o engenheiro e já me dá a portaria aqui. Mudou todos os planos. Mudou todos os planos, sabe? Então, por isso que eu digo, existe esse componente do destino muito forte, sabe? Se não tivesse acontecido isso, provavelmente eu não... Mas hoje, assim, tu olhando, digamos, para trás, tu não tem nada. Ah, se eu tivesse escolhido, ou se eu... Não, até porque eu tive oportunidade de voltar novamente, entende? Mas aí eu vi que aquele trabalho que eu estava fazendo ali era um trabalho que... Puxa, eu tinha estudado 5 anos, né? 6 anos já praticamente, para fazer aquilo, né? E eu vi, olha, isso aqui é uma coisa que me satisfazia, né? E eu estava empregado, já tinha um salário bom, né, na época. Então, eu digo, olha, vou fazer o seguinte, eu vou embarcar nisso aqui, vou ficar aqui e realmente, daí tu começa a se integrar, né? Aí vem aquela fase, conheci a namorada, pois Fátima. Eu ia te perguntar, onde que entra a Fátima aí? Aí começa. Aonde que estava a Fátima? Aí a gente começa a namorar, enfim, a gente começa a fazer planos, e daí né? Construindo relações aqui, né? Exatamente. As minhas relações, na verdade, com isso, elas começaram nesse ano de 1987, que o primeiro ano que eu já morei aqui. Então, de lá para cá, eu só vim construindo relações, amizades, enfim, que até hoje eu tenho, graças a Deus. Pete, eu vou para um intervalo comercial, já retornamos, eu quero saber sobre a Fátima, eu quero saber por que o apelido Pete, que isso aí é interessante a gente falar. Já voltamos. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. Jornal A Notícia, o jornal semanal de São Luís Gonzaga e região. Acesse também o jornal digital anoticia.com e fique atento às notícias de nossa cidade e região. Restaurante, churrascaria e lancheria do Rock. Quando bate aquela fome, você tem apenas um lugar para ir. Vai no Rock. Não importa a hora, pois lá você encontra do pastel ao espeto corrido. O melhor X da cidade e buffet livre e por quilo todos os dias. Já pensou em ter o melhor em conforto e bem-estar na sua casa? Na Toque Final é possível. Aqui você encontra qualidade, conforto, garantia, projetos e soluções exclusivas para você. Temos uma política de vendas que facilita a sua compra. Venha nos visitar! Estamos sempre perto de você. 3 endereços pra melhor lhe atender. Tem o Feirão da Avenida, o Feirão da Gruta, o Feirão da Praça. Confira nossas ofertas em um dos 3 endereços ou no nosso site feirão.com.br. Do jeito que você gosta.
Hotel IP. Você que vem a São Luís a trabalho, passeio, ou até mesmo você daqui de São Luís que quer sair da rotina, faça já a sua reserva no Hotel IP, pois o seu conforto é nossa responsabilidade. Voltamos, a gente aqui agradecer aos nossos apoiadores e eu retorno aqui conversando com o Pete, que estava me contando essa mudança, né, de planos que a vida nos coloca. E aí tu ficaste aqui, Pete, e como que foi essa construção? Daí tu o teu negócio, como que surgiu? Encontro com a Fátima veio logo nesse ano aí de 86, que tu falava, 87. Conta pra nós um pouquinho. Bom, primeiro, as relações, né? Bom, eu sempre fui muito ligado ao esporte, né? E aí conheci um grande amigo que eu tenho até hoje, que é o ex-presidente do rancho, o Ademir, né? O Goiabada, né? O Goiabada disse, não, Pete, vem pra cá, tu vai ser do rancho, eu vou arrumar um título aqui para tu comprar. Naquela época não tinha título, imagina, né? O rancho tinha 500 títulos, mas ninguém tinha título para vender. Aí me conseguiu um título no rancho, já me colocou na diretoria do rancho, junto para trabalhar. E aí você vai construindo, né, as relações e tal. E claro, naquela época, tu é mais nova, não sabe, né? Mas São Luís tinha assim tinha uns barzinhos com música ao vivo. Então existia assim um local para a gente ir aos finais de semana, às vezes até no meio da semana, né? E aí, tu sabe como é que é? O cara novo, né? Buscando relacionamento, buscando aqui, buscando ali. Naquela época não tinha os Tinder. Só estudava, Aquela época, né? era no tete a tete, né? Não tinha aquele negócio de ficar mandando WhatsApp e coisa, né? Tu tinha que chegar no peito aberto mesmo, né? E aí, lógico, conheci a Fátima e namoramos por um bom tempo, né? Depois, na época que tu tinha que noivar ainda, sabe? Para depois casar, sabe? Então, pedir a permissão lá da família. Não, tudo isso aconteceu, né? Mas graças a Deus, né? Construímos aí um relacionamento que dura até hoje, né? E tudo que eu tenho, né? Tudo que eu construí, eu também devo à minha esposa, né? Que ela me ajudou muito, porque ela trabalhava no Banrisul, hoje é aposentada do Banrisul, mas ela já trabalhava no Banrisul na época, né? Então, ela nunca deixou de trabalhar, sempre trabalhando, sempre ajudando, né? Nós sempre dividimos tudo isso aí, né? As responsabilidades. Então, se eu tenho alguma coisa hoje, eu também devo essa construção que eu tenho da minha família, né? E aí, quando que surge tu colocar o teu próprio negócio, assim? Tu estavas não, ainda em rock ou não? Não, foi mais tarde. Em 92 para 93, 92, né? Eu já Antes tinha... tu trabalhava assim como engenheiro, em projetos. Sim. Eu trabalhava basicamente na prefeitura mesmo, né? A prefeitura me consumia bastante do meu tempo de trabalho, né? E claro que eu via algumas oportunidades de mercado, entende? Eu conhecia alguns produtos que lá em Santa Catarina já era muito difundido, principalmente nessa área de artefatos. Aí eu comecei a trabalhar, montei o meu negócio, né? É claro que naquela época eu montei meu negócio, eu tinha 2 funcionários, né? Era eu e mais 2 colaboradores, né? Então foi uma longa jornada, né? Uma longa jornada. Eu digo, às vezes você tem a oportunidade de falar para esses jovens aí. Naquela época as coisas elas eram mais lentas, elas demoravam para acontecer mais, né? Mas, enfim, eu acho que consegui vencer nesse mercado, porque a empresa continua até hoje, 30 e poucos anos, né? A gente sabe que as empresas, principalmente as microempresas que nascem, né, elas têm um prazo de duração muito pequeno, né? Muito pequeno. Então, uma empresa que passa dos 30 anos, ela já tem uma história para construir. Mas isso é uma questão de uma evolução contínua, né, Pamela? E tu sente uma mudança nesse mercado da construção daquela época para hoje? Muito. Naquela época é o seguinte, a construção ela existia de forma tradicional.
tradicional mesmo, né? Juntava mão de obra, uma questão funcional do pessoal na obra, né? Hoje, a maioria dos pessoal que tocam obras, eles são empresários da construção. Né? Eles já trabalham por conta. As questões hoje, quanto mais pronta você levar a obra hoje, mais eficiente vai ser o teu serviço, né? O número de profissionais, as ferramentas técnicas hoje usadas pelos novos profissionais, elas são extremamente importantes. Por isso que eu sempre digo na prefeitura, agora que eu tenho uma convivência com os engenheiros e arquitetos lá, que é muito importante essa vivência que você tem de obra com essas novas ferramentas que nós temos. Esse conjunto de coisas realmente são extremamente importantes tanto para os mais velhos como para também os mais novos, né? Porque às vezes você tem uma ferramenta, mas você não tem a vivência. E você tem a vivência e não tem as ferramentas novas. Então, eu acho que isso é muito importante para todos. E tu foste o secretário de obras também? Sim, isso aí, depois que eu me desliguei da prefeitura lá de Roque e fiquei trabalhando só com a minha empresa e com os projetos, eu tive uma oportunidade em 1996 de ser secretário de obras, mas no final de governo do ex-prefeito Jauri Oliveira, né? Então, aprendi bastante naquele período, né? Principalmente, eu já tinha vivência, né, de 7 anos de prefeitura. A minha sala na prefeitura sempre foi uma sala contígua ao gabinete dos prefeitos de Roque. Então, eu tive uma convivência muito, muito próxima do prefeito Adair, do prefeito Nedel, do prefeito Dadi, e depois com o Jauri também. Então, essa relação com o setor público, eu já trouxe do meu trabalho lá em Roque Gonzales. Mas também fiquei por um período só, passou ali aquele período de eleição, eu voltei para a minha atividade e não fiquei trabalhando na prefeitura. E nós falávamos, né, Pete, da questão lá de Pirapó, que tu acompanhava os teus pais com relações comunitárias, com engajamento social, e tu também aqui em São Luís, né? Por exemplo, a questão do esporte, tu sempre esteve muito envolvido, tanto que tu foi um dos fundadores da Associação Grande São Luís de Clubes. Gostaria que tu contasse essa passagem. Essa é uma história que eu tenho uma vivência bastante longeva, talvez seja das pessoas que tenha uma participação mais longa, né? Porque, realmente, aqui em São Luís, Pamela, o futebol salão, ele tivera participações a nível estadual antes da GSL. Ou era com o Rancho, ou era com a Casa Nova, um time aqui da cidade. Bom, e naquele período que eu fui presidente do Rancho, o pessoal gostaria que o Rancho voltasse a participar do campeonato estadual. Mas o clube não tinha condições, né? Não tinha condições. Daí criou-se o consenso, né? O professor Mauro, o finado Mauro, teve uma participação muito interessante na época. O Carijó era presidente do CMD, o meu compadre Marcão. Então, a ideia foi exatamente de nós montarmos uma entidade nova, né? Que agregasse não só os ranchistas da época, mas também toda a cidade e região, né? Até porque a gente tinha aqui em São Luís uma garotada aí que se despontava, né? E a gente entendia que aquele pessoal podia dar conta do recado, né? Então, em 1998, nós fundamos a GSL, eu fui um dos fundadores, e no próximo ano, já em 99, nós fomos disputar o campeonato estadual, né? Na série bronze na época. Foi uma maravilha, né? Aquilo foi algo extraordinário que aconteceu aquele ano, né? Porque a comunidade participou, o poder público participou. Eu me lembro, o doutor Alceu e o Germano eram os nossos mandatários, ajudaram na GSL. Então, foi um sucesso total. Claro que nós tivemos alguns percalços no meio do caminho, né? Mas são coisas que são previsíveis, né? Porque fazem parte. Futebol
ou tu perde, ou empata, ou ganha, né? Não tem, né? Então, a derrota faz parte do cenário todo, né? E quando você fala em derrota, você diz, puxa, a derrota está muito próxima do fracasso da coisa, né? Então, a gente conseguiu, naquele ano já, obter o nosso intento, que era subir, né? Um degrau naquela época. O título, na verdade, era tu subir para a Série Prata, né? Que era um campeonato muito mais seletivo, né? Extremamente seletivo. E nós conseguimos isso no primeiro ano. Quer dizer, foi comunidade, um sucesso né? total, o esporte né? faz parte da comunidade. Olha, foi algo realmente extraordinário que aconteceu aqui em São Luís Gonzaga. E claro que daí em 2000 eu já fui eleito presidente da GSL. Também tivemos assim um sucesso extraordinário, com apoio maciço da comunidade e tal. E não conseguimos o objetivo, que era, lógico, obter o título e subir para a Série Ouro, mas fomos muito bem no campeonato, a avaliação foi muito boa em todos os aspectos, né? E no ano de 2001 também, já eu era presidente, aí sim nós conseguimos o fato que mudou tudo, né? Que foi o título estadual da Série Prata de 2001. Aquilo sim, aquilo foi realmente algo que quem participou jamais vai esquecer. Jamais. E consolidou a marca. Consolidou a marca, nós subimos para a Série Ouro do campeonato estadual, porque naquela época, Pamela, a Série Ouro do campeonato estadual jogavam os melhores jogadores do Brasil, jogavam na Série Ouro. A seleção brasileira era formada por jogadores que jogavam aqui no Rio Grande do Sul, na CBF, no Inter, na UX de Caxias, na Ubra, quer dizer, no Atlântico, na UPF, no Resergue de Bento, eram só potências do esporte. E nós entramos nesse mercado aí, né? Eu imagino vocês assim, ó, entramos lá, poxa vida, né? Foi algo e vocês, maravilhoso, como né? que consolidava a gestão desse clube, Pete? Era patrocínio? Sim. Naquela época nós tínhamos um marketing muito forte em cima do associado. Nós tínhamos, lógico, as empresas que nos ajudavam, mas o nosso marketing mais forte era em cima do sócio-torcedor. O sócio-torcedor sempre foi o maior patrocinador da GSL. Sim. Nós tivemos, em 2001, 2002, nós tivemos quase 800 sócios-torcedor. Algo assim... Que dava conta de manter o clube. Sim, dava conta, né? Claro que algumas ações de marketing extra a gente fazia e tal, mas realmente foi o ano de 2002, a primeira participação no futebol salão do estado, foi algo assim, aquilo que eu te falo, quem viveu essa época, quem presenciou, quem esteve junto, jamais vai esquecer, né? E nós conseguimos naquele ano de 2002 permanecer, não fomos campeões, mas ficamos entre os 8, quer dizer, nós permanecer na Série Ouro era o nosso campeonato. Sim. Entende? Com certeza. Então, foi também algo extraordinário. Foi muito trabalhoso, mas nós tínhamos um grupo da diretoria da GSL. E todo voluntário, né? O trabalho. Nós tínhamos um grupo maravilhoso, sabe? Hoje, eu falo para os novos, hoje, diretores da GSL, né? Que você precisa ter pessoas comprometidas, sabe? Lógico, tem que gostar, tem que sair da zona de conforto, mas o comprometimento é algo que... Porque senão você acaba, no momento que não dá certo, você acaba se isolando, entende? Então, o comprometimento dessas pessoas, então, o saudoso Gordo Mauro, entende? Uma pessoa... E todos com muito amor por aquilo, claro, pelo esporte. Sim, eram pessoas que gostavam, né? Que gostavam mesmo, né? Muitas vezes você voltava de uma viagem longa, o outro dia, às 8 horas, já estava ele lá no colégio dando aula, bem faceiro, entende? Sim. Então, era algo muito prazeroso, entende? Então, é claro que tudo na vida, né, Pamela, você está muito suscetível
as coisas não darem certo. Isso aí eu sempre digo. Quando tu tá dando certo, aproveita. E são momentos, né? São momentos. Isso passa. No ano de 2003, nós já tivemos uma campanha muito, muito complicada, né? Aí fomos rebaixados. Mas nós esperamos o momento certo e aquele período, eu sempre digo o seguinte, existe um período da cicatrização, sabe? Você, quando fracassa, você tem que ter esse período da cicatrização, ver o que aconteceu de errado e aí dar o giro, sabe? Virado. E isso nós fizemos em 2005 já. E o fato é que hoje a GSL ainda está disputando o campeonato. Lógico, com outras pessoas, outros abnegados, né? E eu espero que realmente continue assim. E tu sempre ali de conselheiro, né, Pete? Participando. Assim, ó, as pessoas me procuram muito, sabe? Para ouvir em determinadas coisas. E a gente passa aquilo que a gente viveu, sabe? Uhum. Talvez hoje não seja a mesma coisa, né? Não seja a mesma... mas a gente viveu isso, a gente tem que dar essa contribuição, né? Eu acho importante, né? Mas eu tenho, Pamela, assim, ó, muita segurança de afirmar que esse grupo que está hoje tocando a GSL é um grupo de muita fibra, sabe? Uma gurizada nova, mas com uma boa cabeça e aí as coisas se resolvem. E tem a relação, né, dos pais, das pessoas que viveram esse período legal aí da GSL, haja visto né? que o ginásio continua cheio de gente, Sim. né? De pessoas As torcendo. crianças, a gente vê as crianças, né, com esse amor pela GSL. Exatamente. Você tem que fazer tem que plantar, tem que estar sempre plantando para ir colhendo frutos. E outra coisa que eu vejo naquela época, eu me deparo hoje, nós temos jogadores aqui de São Luís que jogaram no mundo inteiro, entende? Que ainda vivem do esporte porque teve aquela oportunidade aqui. E são vários jogadores, né? Então, além do representar a cidade, daquele amor, da paixão, tem a questão do trabalho, né? Se sustentar a partir do sustentar. esporte. Tem uma gurizada talentosa aí que precisa ter uma porta para sobreviver, né? Sim. Daquilo que gosta, né? Exatamente. Pete, nós vamos para mais um intervalo comercial. Já retornamos, quero falar da Expo São Luís, Associação Comercial Industrial, a carreira política. Já voltamos. CFC Cadore. Aqui você faz a sua primeira habilitação, renovação e mudança de categoria. Aulas teóricas, presenciais e remotas. Práticas com os instrutores qualificados. CFC Cadore, a arte de formar condutores. O time da Mani Esporte de São Luís Gonzaga está em parceria mais uma vez com a TV daqui para trazer para você, cliente e torcedor, o nosso melhor. Aguardamos você e também o seu contato através das nossas redes sociais e WhatsApp. Mani Esporte, pratique essa ideia! Olá pessoal de São Luís Gonzaga e região, eu sou a Janaína, aqui do Mercadão dos Óculos, gerente. Queria anunciar para vocês a nossa promoção dos óculos solares, o que seria Liquida Verão. São óculos com 20% de desconto à vista e 15% no cartão até 3 vezes sem juros. Aguardo vocês, bora garantir! Odonto Excelência, conquiste o seu melhor sorriso. A clínica odontológica conta com serviços de clínico geral, endodontia, ortodontia, implantodontia, próteses, facetas e lentes de contato. Venha para a Odonto Excelência transformar o seu sorriso. Acreditamos profundamente no poder transformador da beleza. Urban Concept Hair, realçando a beleza que existe em você.
se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Sicredi, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Retornamos ao Gente Aqui, estou conversando com o Pete. E seguindo, né, Pete, nessa questão do trabalho voluntário, da questão do envolvimento comunitário. Tu foste presidente da Associação Comercial e também presidente da Expo São Luís. Que daí tu vai para um viés de gestão também, assim como a GSL. São todos gestão de entidades importantes e que até hoje estão presentes. Gostaria que tu falasse um pouquinho dessa experiência. Bom, o nosso amigo jornalista José Grisolha, né, era presidente da entidade e nós tínhamos uma relação de amizade muito grande, porque o jornal Notícia era um impulsionador da GSL, entende? Então eu estava muito ligado com o jornalista, com o Iso. E ele estava naquele processo de renovação da CI. Ele queria trazer gente nova para a CI, até para ele também sair, né, do cargo, né? Enfim, passar para outras pessoas. E me convidou para eu ser um diretor lá da CI. E eu te confesso, Pamela, que no início eu achei meio, sabe, porque eu estava uma outra área, né? Mas eu gostei muito, sabe, do trabalho, da discussão que tinha dentro da CI na questão de nós resolvermos os nossos problemas de desenvolvimento, alguns entraves, né? Então, nós tínhamos uma diretoria lá maravilhosa, né? Pessoas muito competentes. E aquilo me atraiu muito, sabe? E foi rápido, né? No próximo ano, eu já fui vice-presidente da CI, o Luiz Oneide foi presidente. E em 2008, a discussão da Expo, ela começou lá dentro da CI, né? Então, realmente, a semente que foi plantada gerou bons frutos. É claro que eu me dediquei muito ao trabalho da CI. Eu entendi que naquela época nós precisávamos algumas ações diferentes, a própria modernização interna da estrutura da CI começou naquele ano que eu fui presidente, né? Que ano tu foste presidente? Foi 2008, 2009, 2010. Eu fiquei um período um pouquinho maior, porque eu assumi, né, um pouquinho antes, porque o Luiz Oneide daí já foi presidente da outra, da Expo 2009, né? Então eu tive que antecipar um pouco o meu mandato. Então, tive uma relação muito boa, né, com os empresários, né, de ver quais eram realmente as nossas necessidades, né? Aumentamos muito o quadro associativo da entidade, né? Demonstrando que realmente nós precisávamos ter uma entidade forte, né, para que representasse essa área muito importante para São Luís Gonzaga. Então, foi um período muito importante na minha vida como crescimento pessoal mesmo, porque ali eu senti que realmente você tinha que ter um esforço maior, sabe? Você aprender algumas coisas que realmente você não sabia, né? Porque eu comecei a minha carreira de empresário, mas eu comecei a minha carreira mais por necessidade mesmo, né? E foi aprendendo ao longo do trabalho. Aí você aprende com alguns erros, com alguns acertos, enfim. Mas ali, naquele momento na CI, eu tinha um grupo de diretores altamente qualificados, né? Então ali eu vi que eu precisava, eu mesmo, erguer essa régua de exigência comigo mesmo, né? E para mim foi ótimo aquilo ali, sabe? Eu sempre digo para as pessoas que esse período que você doa, você mais aprende do que ensina, né? Então, a entidade, a associação comercial,
para os empresários, ela é extremamente importante. E a participação de todos também é muito importante. Comigo foi algo extremamente positivo. E logo depois aí tu já é convidado a ser presidente da Expo? Exato. Aquilo ali meio que ficou meio que ficou protocolado, sabe? Que os presidentes iriam assumindo as feiras subsequentes, né? E eu acho que foi uma decisão boa, sabe? Porque as pessoas que foram, principalmente naquela época, eles participaram do primeiro evento da elaboração, né? E aqueles conceitos que foram empregados lá, que o Paulinho Pires, o nosso primeiro presidente, empregou, eram conceitos que até hoje nós empregamos, né? Empregamos na Expo desse ano, quer dizer, o voluntariado, as comissões, a resolução das comissões, a questão orçamentária muito importante, a divulgação, a busca de patrocínio. Quer dizer, aqueles conceitos que nós tínhamos lá em 2008, eles são eternos, né? Eu digo que nós vamos aí, salvo o mundo mudar muito, né? Nós vamos estar empregando ao momento, porém, a base. Não, exato. Não, as ferramentas hoje são outras, né? Mas os conceitos são os mesmos, né? Da participação, do comprometimento, de buscar as pessoas certas, do envolvimento. Quer dizer, não dá para excluir ninguém, sabe? Você tem que juntar as pessoas. Eu acho que esse é o maior segredo do nosso sucesso da feira, é juntar as entidades, agregar mais. Acontecem algumas coisinhas durante algum tempo, mas isso é normal. Isso acontece na família, acontece no trabalho, acontece em qualquer lugar, né? Mas você resolve isso e você cresce. Então, a Expo São Luís, ela é uma marca que o nosso desenvolvimento, ela está atrelada à feira. E nós precisamos cada vez isso mais... que eu ia falar, uma marca que se tornou muito forte. Exato, não, né, exatamente. A gente vê pela venda agora dos passaportes. Não, exatamente. Nós vamos nos outros locais hoje aí, nós colocamos a Expo São Luís no primeiro patamar, né? A gente sabe que as réguas, a gente vê isso na própria Fenamilha, eu vi agora no último evento, a régua está muito alta, sabe, de exigências, mas eu não tenho dúvida que nós vamos estar nessa régua na Expo agora em 2023. E essa régua não para de subir, né? Graças a Deus. Sim, e ainda mais porque a gente passou por uma pandemia, as pessoas estão no aguardo de uma... Exato. Eu acho que isso aí nos tornou um dificultador, né? Do evento. Mas agora a gente viu no lançamento, nós falávamos anteriormente, que a partir do lançamento a contagem regressiva começou, né? Quer dizer, agora a feira está sendo instalada e nós vamos chegar lá no dia 31, né? 27 de setembro. 27, se Deus quiser, com tudo certinho. Tá voando, o tempo tá voando. O tempo não para. Pete, e a questão política? Aí, como que veio essa decisão ou um convite a ser candidato a um cargo público? Conta para nós. Bom, eu contei que eu trabalhei com os prefeitos, então eu sempre gostei da política, né? Até tem uma frase do nosso baluarte do MDB, Ulisses Guimarães, que ele diz que quem não se interessa pela política não se interessa pela vida. A nossa vida, a política faz parte da nossa vida. É claro que eu não tinha a militância política de partido, né? Não tinha essa militância, né? Aí me filiei no partido, né? Eu tinha o meu amigo Vitor Hugo, a Valdívia, o finado Joaquim Nascimento, que era meu amigo também. Então, me filiei no partido e entrei para a executiva do partido. Né? Isso já antes, bem antes? Ou... Não, bem antes, bem antes, né? Então, tanto é que em 2010, 2011, o meu nome foi ventilado para concorrer a uma chapa majoritária, né? Naquela oportunidade, não houve um entendimento dos partidos e tal, e não saí candidato. Mas eu aprendi algo importante, Pamela, naquela oportunidade.
né? Porque a gente tem que aprender algumas coisas que você vai na política, isso é importante. Você tem que ser o protagonista da tua história. Aquilo eu aprendi naquele ano que não houve esse ajuste para eu concorrer. Eu aprendi isso. Aí eu digo, não, eu vou fazer do meu jeito. Vou concorrer na próxima, vou concorrer à Câmara de Vereadores. Naquele momento eu decidi. Claro que eu não comecei a fazer campanha, né? Mas daí em 2016 eu concorri a vereador. Concorri a vereador. Eu fui o candidato mais votado naquele pleito, na verdade. Eu não falo muito, mas eu fui o bem mais votado. Entende? Quer dizer, você tem um percentual, né? Porque é uma campanha, a Câmara de Vereadores é uma campanha proporcional. Quer dizer, você tem que estar ligada à outra, né? Sim. Então, a minha proporção de voto foi muito bom, o que me deixou, assim, muito contente, muito confiante. E eu fiz um mandato, nos meus 4 anos na Câmara de Vereadores, muito propositivo, muito resolutivo, entende? Algumas coisas que eu gostaria de ter feito, não consegui. Outras que não estavam também na minha agenda. Até porque tu vem do privado, né, Pete? Eu consegui. E aí tu acaba... Consegui algumas coisas. E me orgulho, sabe, Pamela, daquilo que eu fiz. Tive a oportunidade de exercer o cargo de presidente da Câmara também, que é um desafio para qualquer legislador que participar, né? Uma coisa é tu ser vereador. Você buscar as demandas para resolver as tuas demandas. Outra é você administrar a casa legislativa, né? Uma casa legislativa é uma casa plural. Uma casa plural, ela tem pessoas que pensam de diversas formas, né? E todos ali estão eleitos pelo povo, são representantes do povo. E cabe ao presidente da casa fazer esse trabalho, né? Não é um trabalho fácil, realmente é um trabalho difícil, mas que também tem um ditado que diz que tudo aquilo que não te mata te deixa mais forte, né? É algo também que você carrega e a tua foto está na parede lá, sabe? Uma história, né? Que um dia alguém vai dizer, puxa, o camarada aqui foi presidente da Câmara, né? Como nós olhamos as mais antigas sem conhecer, né? Aí tem alguém que vai chegar ali e vai dizer exato. Quem é esse. A história, né? Faz parte da história. Faz parte da história, a construção da história, né? Então, eu digo, eu tenho muito orgulho de todas as fotos em paredes que eu tenho. Tá? Eu tenho algumas, né? Graças a Deus. Sim, ACI, Expo São Luís, ACI. Não falamos também da Associação dos Engenheiros, que eu fui presidente também. Rancho, tu foi presidente. Do Rancho também. Eu acho que eu vou ter que marcar outro programa, porque senão a gente... Não. Isso aí só, viu? Essa construção aí, ela é uma caminhada, sabe? É uma caminhada. Então, eu, graças a Deus, claro que estou com 61 anos já, né? Quando eu comecei lá em 87, tinha 25. Eu não me recordo, Pamela, e nem um hiato assim, sabe, da minha vida aqui em São Luís, dos 25 até os 61, que eu não esteja participando de algo assim, para a comunidade. Eu estou sempre envolvido com uma coisa ou outra. Alguma diretoria, alguma atividade, algum evento? Exatamente, né? E algumas outras coisas que a gente participa e talvez não é tão protagonista, entende? Porque uma coisa é você ajudar. Ótimo. Todo mundo tem que ajudar. Agora, outra coisa é você ser o protagonista da coisa. O peso, você sabe, né? O peso... É diferente. Pete, e aí, então, tu, no próximo mandato, tu já concorre a vice-prefeito. Exatamente, E aí, o que tu sente de diferente desses dois, do executivo ao legislativo? Como que foi essa mudança? Bom, Pamela, o partido, logicamente que o partido gostaria de indicar o candidato a prefeito naquela oportunidade, né? E o meu nome estava colocado para isso.
Mas, claro que existe uma conjuntura política de momento que é muito importante, né? Essa conjuntura, o partido faz parte com muita responsabilidade, né? Nós vimos de um mandato do prefeito Sidnei extremamente exitoso, né? E a prerrogativa da reeleição, ela é uma prerrogativa constitucional, né? Eu acho que o prefeito tem essa prerrogativa. E o partido entendeu, né? E eu também entendo dessa forma, que a minha maior contribuição naquele momento era participar na chapa junto com o prefeito, a vice-prefeito. Até porque nós vivíamos um momento difícil, um momento de pandemia, né? Um momento que foi diferente para todo mundo, né? Ninguém sabia exatamente o que era certo, o que era errado, como proceder. Existiam muitas dúvidas, né? E naquele momento, para São Luís Gonzaga, para o partido, a minha candidatura a vice-prefeito foi a melhor a melhor decisão que ocorreu, né? E eu tenho, nesse período que nós estamos trabalhando junto com o Sidnei, uma relação muito próxima, né? Muito próxima com o gabinete do prefeito, né? Podemos divergir em algumas coisas, o que é muito natural dentro da política, mas estamos no mesmo caminho sempre de buscar o que é interessante para a população, né? O interesse público é a nossa maior linha de atuação. Não somos perfeitos, né? Jamais não somos perfeitos, não temos a pretensão de fazer tudo o que precisa ser feito, mas estamos trabalhando para isso, né? Temos ainda um ano e meio de mandato, né? Esperamos que a gente consiga concluir tudo que a gente planejou e está executando, né? Então, estamos firmes para fazer isso, né? E claro que o cargo de vice-prefeito é um cargo diferente, né? Um cargo diferente. Prefeito é prefeito, vice-prefeito é vice-prefeito, né? Mas a minha relação é para construir, né? Eu sempre digo o seguinte: lealdade e efetividade. Duas coisas importantes. Se alguém quer concorrer a vice-prefeito, carrega isso: lealdade e efetividade. Leal é porque tu nunca vai acertar tudo. Então, tu tem que ser parceiro nos acertos e naquilo que não deu certo. Tem que ter esse diálogo, né? Diálogo. E efetividade, Pamela, é o seguinte: tu tem que estar pronto para trabalhar. Pronto para trabalhar. É isso aí. Não é só no momento que precisa uma substituição. Não, tem que estar pronto para trabalhar. O prefeito, liga lá, Pete, eu quero que hoje tu faça isso, preciso. Não tem problema, vamos lá, vamos fazer. Então, lealdade e efetividade. Pete, eu falei no outro bloco, esqueci de te perguntar e as pessoas depois vão me cobrar. Da onde veio o apelido Pete? Tu sabe que Pete é o seguinte, Pirapó é de colonização alemã, sabe? As pessoas lá, anteriormente, no meu período, quando eu era criança, falavam mais alemão do que em português. E o meu irmão mais velho é Pedro Carlos. E eu era pequeno, me chamavam de Pedrinho. E Pedrinho em alemão é Pete. Então ele ficou sendo Carlos e eu fiquei sendo Pete. Desde criança, então? E aí veio para cá? Desde que eu Pirapó, se tu chama. Não, e outra coisa engraçada é o seguinte, que as pessoas muitas vezes querem te chamar pelo nome, não querem te chamar pelo apelido e falam o nome errado, sabe? José Antônio Pete. Esses dias me chamo muito de Luiz Antônio. Luiz Antônio. Confundem, sabe? Claro que às vezes eu nem corrijo para a pessoa não se constranger. Sim. Então eu prefiro mesmo até em eventos protocolares. Até na campanha tu usou Pete velho. Claro. Até em eventos protocolares que chame pelo apelido mesmo, Pete. Porque até que tu tem dois nomes, José Antônio. José e Antônio, não, tem que falar, então é melhor que fica pelo apelido. Fica então bem tá assim. Explicado aí, fica o pessoal não vai me cobrar de ter perguntado. Fica bem assim, é Pedrinho em alemão. Então é Pete. Pete, e agora? Nós sabemos que ano que vem é um ano eleitoral.
E não quero te colocar em maus lençóis, mas quais são teus planos, teus projetos agora, após esse mandato como vice-prefeito? Bom, Pamela, você sabe que hoje nós temos a nossa administração, ela é uma construção política de 4 partidos. Né? Uma construção política de 4 partidos, que certamente a situação, que é a nossa composição, vai ter um candidato a prefeito e vai ter um candidato a vice-prefeito. Não tenho dúvida disso, né? É claro que todos os partidos vão ter o seu candidato. E todo mundo quer o protagonismo, né? O protagonismo de estar na chapa principal. Isso é algo da política, é algo que vai acontecer, né? Agora, nós precisamos estar cientes que desses 4 partidos, nós temos que ter dois representantes, né? O MDB, que é o meu partido, entende que eu seja um candidato natural do partido, até porque já estou na chapa, né? E o nosso partido, há 3 legislaturas, ele vem tendo esse cargo de vice-prefeito. Então, essa é uma construção política que vai ser feita ainda. Né? Não tenho dúvida que você juntar os partidos, vamos construir isso de forma democrática, né? Os candidatos. E o MDB está firme no meu nome, né? Isso eu não tenho nenhuma dúvida, né? Não tenho dúvida nenhuma de que o partido entende que eu seja o representante do partido a ser escolhido nessa chapa. Então, é uma construção que precisa ser construída, né? Nada está pronto, né? Vamos definir isso de forma democrática e temos que estar firmes, né? Eu sempre digo, eu tenho uma frase, Pamela, do Ulisses Guimarães, que eu até coloco em algumas falas, sabe? Que ele diz o seguinte: a história te desafia para grandes serviços. Te consagrará se fizer, te repudiará se desertar. Profundo. Então, você tem que estar pronto, tá? Para os desafios. E eu acho que isso leva um tempo, né? Vamos aguardar. Acho que fechou a nossa fala aí com a tua frase. Muito obrigada, Pete. Eu quero mandar um abraço pro Vitor, que a gente não falou, né? Que é o teu exato, filho. Não passamos pela ordem cronológica. Um abraço pro Vitor. E nós voltamos na próxima terça-feira no Gente Daqui.